funciona. Talvez a universidade já pague por isso, entendeu? Mas não é liberado para nós professores. A gente nunca teve acesso a isso. Então, oi, Amanda, Fídias, Andrei, Jeff, vão chegando, boa noite. Moniele, boa noite. Então é isso. Então o povo vai. É o capitalismo, gente, não tem jeito. Lili, boa noite, óculos novo, né? Abra essa câmera pra gente ver esses óculos novos, Lili, né? Moniele também, ainda não ouvi você. Andrei, Fídias, Valéria, cadê a beleza de sua pessoa nas nossas câmeras para que todo mundo veja você? Kate, você tá com uma cara de preocupada? Que foi, mulher? Relaxa. O Ronald falou, foi? Não, eu tô falando. Eu não entreguei nada não, tô que se entregou aí agora, boy. Eu tô falando, você tá com uma cara de preocupada. É tristeza. Tristeza com a humanidade. Hoje, hein? Tristeza por quê? Porque eu li esse texto e eu acho que a nossa sociedade não tem mais jeito. E a gente ficou a tarde discutindo ele, eu, Ronald, Jeff, Érica, Gabriel. E assim, é uma tristeza muito grande, porque eu vejo que não tem saída não, a gente tá ferrado. Você tá falando de qual texto? Do Huntsman ou do outro? Os dois. Gussmann e o outro lá, que termina com Levitsky, né? Levitsky na Blatt. Mas o do Gussmann é pior, eu acho. Então, olha, Valéria, que legal ver você, que bom. Então, vamos começar a nossa aula. Eu estou gravando, como vocês já sabem, tá? Nosso encontro. Joyce acaba de chegar. Boa noite, Joyce. Então, vamos começar. Quem quer começar falando sobre o texto? Keide, comece falando dessa angústia que te deu quando leu o texto. O que foi exatamente? Boa noite, pessoal. Joyce. Elizabeth, boa noite. Deixa eu pegar aqui, tá no outro aqui. Deixa eu ver que eu fiz umas anotações. Então, sobre o do Hussmann, né? Nós usamos métodos antigos para resolver novos problemas e a gente não vai conseguir resolver os problemas utilizando esses métodos que a gente está usando. Nós usamos... Ele fala que há alternativas para a democracia, só que, na minha opinião, ele não cita quais, porque a nossa sociedade não pensa. Então, a gente não tem como achar uma saída para essa democracia dessa maneira que ela está portada hoje. Eleição, eu achei isso muito interessante. Eleição não garante democracia. Deixa eu ver. Levi. Sim, eu achei muito interessante que ele coloque todo esse panorama assim, histórico, falando da democracia dos Estados Unidos, quando ele fala que os Trumps vêm e vão, mas os Zuckerbergs ficam, isso, assim, é bom porque o Trump vai, né, mas é muito preocupante tudo isso, porque para mim ficou muito claro de que quem ainda tem o poder, quem ainda tem o conhecimento, o problema é que o tempo todo estão criando estratégias para que as pessoas não tenham conhecimento. Então isso é muito angustiante. E quando ele fala lá no prólogo dessa sociedade do ano, que é 2053, tá? 2053, que ele fala de uma suposta eleição nos Estados Unidos, o tempo todo, tanto ele quanto o texto do Levitsky, que eu fiquei percebendo que as coisas estão iguais, e que se ele estiver correto, nada vai melhorar.
porque vai tudo continuar a mesma coisa. As pessoas que querem ter o poder angariando e arrumando estratégias para conseguir ter esse poder, né? Falando sempre, por exemplo, no caso dos políticos, falando que são o novo, que vieram para mudar, que a mídia sempre está contra eles, esses políticos que sempre querem se contar como mitos e que arrumam inimigos, e isso tudo vai fragilizando a democracia de uma forma que eu fico pensando que o nosso presente é muito nebuloso e o nosso futuro também. É muito complicado. Eu fiquei muito triste com esse texto. Eu acho que foi o texto que me deixou mais triste, e só perde para aquele Holocaustos Coloniais de Mike Davis, que aquele eu chorei. Mas esse está muito terrível. É isso. Ok, diante de eu comentar sobre o que você disse, eu vou pedir para Cleanto comentar um pouco o que ele achou dos dois textos, que eu acho que Cleanto pode ter umas contribuições, e outras pessoas também, mas eu quero começar pressionando algumas pessoas a falarem. Cleanto, o que você achou dos textos? Eu tenho uma posição um pouco mais otimista do que alguns dos autores, principalmente do segundo. No meu entender, talvez de forma inocente ainda, o que eu acho que há muitas vezes é uma certa passividade por parte do cidadão mesmo. Eu acho que a gente acha tudo muito natural atualmente. A gente permite que essas coisas, e eu acho que a tônica de vários desses autores que tratam dessa questão da morte, da democracia, né, ou dos riscos para a democracia, eles destacam muito isso, assim, é que é tudo muito devagar, num ritmo muito lento, e que a gente vai deixando as coisas acontecerem meio que enfim, sem reagir de uma forma tão imediata. E isso vai se tornando algo quase que natural, né? E a gente vai aceitando, vai achando... Não, a gente está só abrindo mão um pouco aqui, a gente está só deixando que os espaços vão sendo ocupados, mas as coisas vão melhorar, as coisas vão... E infelizmente, não é o que tem acontecido, mas como eu disse, eu tenho essa postura. Eu acho que a gente ainda vai reverter essa situação. Eu não tenho essa visão da Keide de que a gente deve se desiludir de vez com tudo que está aí, não, porque eu acho que isso, assim, está nas nossas mãos, e que nos cabe, como nos textos ficou muito claro, assim, nos cabe exatamente tomar essa nossa, as rédeas, né, de tudo isso. Acho que a gente tem que deixar essa passividade. Trazendo aqui para o nosso país, eu acho que o brasileiro tem muito disso, né, tudo é culpa do outro. É culpa do governo, é culpa do não sei quem, é culpa disso, é culpa das instituições, mas a gente esquece de que está tudo nas nossas mãos, né. Óbvio que tem um problema aí de fundo muito grande, que é a questão da educação. Eu sou um pouco mais velho do que a maioria dos colegas da turma. Eu fui um eleitor de Brizola, da época do Brizola, exatamente porque o que eu achava que o Brizola tinha, embora ele tivesse algumas coisas que muita gente não gostasse, mas o que eu acho que ele tinha no discurso que me encantava era a questão da educação. Né, que ele sempre teve uma preocupação muito grande, e mais ainda quando o Darcy Ribeiro se aproximou dele. Então, assim, eu acho que a nossa questão não é educação, é algo demorado, e aí também talvez seja um grande problema para a gente, né, porque hoje a gente tem uma visão muito imediatista, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito... E talvez, não sei se eu estou conseguindo desenvolver um raciocínio muito lógico, mas talvez o nosso problema seja exatamente esse. Da mesma lentidão que a democracia vai morrendo, pouco a pouco, eu acho que no mesmo ritmo também a gente tem melhorado, tem se desenvolvido na questão da educação, na questão do esclarecimento mesmo da população, mas isso realmente é um pouco lento, é um pouco demorado. Então eu acho que é um pouco por aí. Me preocupa os discursos muito radicais que eu tenho acompanhado em todo canto, né, de direita, de esquerda, embora hoje em dia seja muito complicado a gente usar esses termos
esses termos, né? Mas, assim, eu sou, por isso que eu repito o que eu disse, eu sou otimista no sentido que eu acho que tem gente boa que se diz de direita e tem gente boa que se diz de esquerda. Eu acho que a gente tem que unir essas pessoas, e eu, talvez de forma inocente, talvez de forma otimista demais, acredito que essas pessoas ainda são a maioria, e que o que a gente tem é que sensibilizá-las, né, por algo que seja minimamente aceitável para os dois lados, né, sem radicalismo, sem certos absurdos. E o que eu acho que os dois textos destacam muito é isso, repito, essa coisa de que é tudo muito devagar, tudo acontece de forma muito sutil e que a gente vai deixando. Não sei se eu consegui desenvolver o raciocínio de uma forma muito coerente, mas é basicamente isso. Cleanto, obrigado. É curioso isso, né? Porque a gente fala tanto de que a gente está num mundo onde tudo é tão acelerado, né? E algo que aparece nos dois textos que o Cleanto volta a falar também é de quanto esse desgaste da democracia é um processo lento e gradual, né? Constante, né? Então a gente está o tempo todo falando que a gente está numa sociedade acelerada e a gente está vendo a democracia morrer lentamente, né? Amanda, você queria falar alguma coisa? Abre o microfone. Isso. Não estou te ouvindo. Você abriu o microfone. Tá como se fosse mudo, Amanda. Você abriu o microfone, mas é como se estivesse mudo. Tenta entrar e sair de novo, Amanda. Então, quando você faz isso, eu vou passar para Anderson, ver se o Anderson quer falar alguma coisa também, que ele estava ali fazendo umas acenos. Anderson. José Anderson. Eu li só o texto do Levinsky, porque o Russman não tive tempo, mas uma coisa que eu concordei com o Cleanto, que foi a parte que ele fala, quando ele falou que hoje em dia as políticas são muito rápidas, né? Hoje a informação ela é muito... um fato aconteceu há uma hora e já está todo mundo discutindo, dando soluções. E no texto do Levinsky eu percebi que é uma situação muito demorada, né? São processos que vão acontecendo de forma mínima, e quando vai chegar um boom, quando vai chegar uma situação de fato autoritária, um fato ditatorial, já passou 5, 6 anos nesse processo. Então, quando ele fala sobre a mídia, quando ele vai querer minar a mídia, ou quando ele fala no judiciário, e a compra de juízes, a gente percebe muito isso, sabe? Que é um processo que vai devagarzinho, um processo que demora muito. Mas esse foi o que eu percebi. Mas uma coisa que eu achei mais interessante aqui, é uma coisa mais do texto que me incomodou um pouco. Foi o... que tá falando. Que foi a comparação. Eu achei meio problemática a comparação. O microfone está aberto. Melhor dizer para Leonardo que o microfone está aberto antes de cair algo constrangedor aqui. O microfone do Leonardo está aberto. Leonardo, acho que é o teu microfone que está aberto, você está falando que mais alguém está interferindo. Leonardo, o microfone está aberto. Tu tá dando tudo? Consegue estar falando? Não não. Acho que ele está escutando. Jaime, você pode mutar ele, viu? Agora foi. Acho que já foi, pronto. Mas uma coisa que eu achei interessante no texto, que me incomodou um pouco, foi algumas comparações. Eu não sei se foi essencial as comparações, não sei até onde essas comparações foram legítimas, mas, por exemplo, a comparação que o texto fez na página 11, quando ele fala sobre a compra dos juízes, nessa arbitrariedade, que ele fala assim, uma vez que os atos estejam dominados, os autocratas eleitos podem se voltar para seus oponentes. Aí o exemplo, a maioria dos autocratas contemporâneos não eliminou todos os traços das distensões, como fez Mussolini na Itália fascista,
o Fidel Castro na Cuba comunista. Eu não sei até onde essas comparações são válidas, eu não sei até onde essa percepção de crítica e o sistema fascista italiano naquela época e o processo revolucionário cubano foram iguais, foram semelhantes. E não se faz essas comparações com partes comunistas e partes fascistas, faz comparações entre estados muito diferentes, sabe? Mas, de certo modo, até entendo essa comparação quando ele vai dar exemplo a esse processo demorado ditatorial, de compra de juiz, de manipulação de mídia, essas coisas. Esse é o meu problema, né? Porque o Fidesz fala assim, é uma comparação pós-política. Eu não entendo muito sobre isso, como seria essa comparação pós-política. É só isso mesmo. O Anderson, em que página exatamente você achou isso? Página 11 do texto do Levinsky. É o segundo parágrafo. Uma vez que os árbitros estejam dominados, começa assim. Quer que eu mostre aqui para o senhor? Não, é porque assim... Pelo que eu entendi, o texto que eu disponibilizei para vocês não começa na página 76? Não, tem um PDF. Jaime, é porque o nosso PDF não tem páginas. Então, começando na página 73, é só você contar 11 páginas para frente. Tá, é isso que eu estava fazendo, então. Tá, então era o que eu estava fazendo. 2, deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Tá, o parágrafo que começa assim, uma vez que os hábitos estejam dominados, é isto? Tá, tudo bem, eu volto nisso. Isso. Tá, eu volto nisso aqui então depois, ok? Tá, ok. Ok. O Ronald queria falar, depois eu continuo, ok? Deixa eu abrir para o Ronald falar então o que ele pediu, depois a gente continua. Vai lá. Professor, eu acho que a Amanda ia falar, só que aí a internet dela caiu. A Amanda voltou. Então, Ronald, espera um pouquinho, deixa eu abrir para a Amanda, que ela ia falar. Amanda, depois passo para o Ronald, tá? Carlinha, boa noite, seja bem-vinda. Amanda, vá lá. Então, no texto de Levinsky, eu tive o mesmo incômodo com relação a essa comparação. Foi um texto, na verdade, que eu só fiz reler as partes que estavam marcadas, porque eu tinha lido bem no início do ano. Mas com relação a isso que o pessoal estava falando, assim, de processos democráticos enfim, peraí. A gente ficar esperando que a política, ela vai estar como se ela fosse uma entidade autônoma e não fosse composta por pessoas, né? Eu acho que isso é um pouco problemático, talvez, porque eu também acredito que a gente tem uma certa participação nesse processo, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho observado muito é que a gente tende a querer soluções incríveis e prontas para todos os problemas, principalmente para o problema da política. E não, a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas procuram heróis, ou uma coisa que eu concordei muito no texto de Lussmann foi quando ele fala que dessa personalização, né? Ele vai falar que os partidos políticos estão perdendo a força, estão sendo substituídos por entidades de pessoas mesmo, e eu acho que isso é um processo que acontece e as pessoas deixam de olhar para o que é um projeto político e passam a olhar a pessoa, e eu acho que isso é problemático porque toda pessoa tem um projeto político por trás, ela está, de alguma maneira, engajado com algum dos projetos políticos, as pessoas não reparam muito bem nisso, reparam no que a pessoa está dizendo ou falando, enfim.
E aí seria mais nesse sentido. Toda a semelhança do texto de Levinsky com o governo Bolsonaro é, assim, realmente assustadora. Eu, a primeira vez que li, também fiquei, tipo... meu Deus do céu, né? Um autocrata, demagogo, péssimo, mas, enfim. Eu tenho essa perspectiva também de que a gente pode e deve ter alguma participação nisso, né? E, para além disso, eu não tenho tanto medo dessa morte, dessa democracia, porque essa é uma democracia liberal. Então, talvez, eu não sei, talvez ela tenha que chegar ao fim para que alguma outra coisa surja, alguma outra coisa melhor. Talvez eu não sei se eu sou otimista, mas eu queria muito que as coisas acontecessem nesse sentido. Era mais isso mesmo. Ok, Amanda. Só antes de passar para o Ronald, essa coisa da personalização da política tem a ver com o que a gente viu no texto do Manuel Castel, quando ele fala da coisa do marketing, sabe, da política, né? De como a política se transformou numa coisa personalizada, que você faz marketing das pessoas. A gente vai ver isso agora na campanha eleitoral que começou oficialmente ontem, né? Como você está falando muito mais de pessoas do que de política, de projetos propriamente dito, né? Ronald, vai lá você, depois eu volto. Jaime, deixa eu só falar uma coisa que eu tinha esquecido, que você me falou agora de eleição e você me lembrou. Eu acho que é no texto de Russman, que me lembrou muito, eu não sei se vocês assistiram o documentário The Social Dilemma, que ele vai colocar essa questão ele fala um pouco da questão tecnológica e da questão da internet como um fator que está crescendo muito como um fator determinante nos rumos políticos das coisas, né? Eu achei muito interessante isso e me lembrou do documentário. Acho que é um assunto massa de se debater, processos democráticos com essa questão do mercado da internet e principalmente das redes sociais, né? Enfim, só isso. Qual é o documentário? The Social Dilemma. Tá no Netflix. Tá. Ronald, você? Então, eu vou começar, eu tinha notado algumas coisas também, eu vou começar bem por isso que você estava falando sobre essa personalização da política. E já está claro, começou ontem, mas as próprias propagandas não falam de projetos, ainda não encontrei nenhuma propaganda que fala realmente de um projeto, que fala de algum tipo de trabalho, fala sobre a história da pessoa, sobre o que ela supostamente faz, sobre o que ela supostamente luta e pelas ideias dela. E isso me lembra também, acho que o terceiro áudio que você mandou nas aulas anteriores, que é justamente por essa globalização da economia, se eu não me engano, das mídias, que gera justamente essa personalização que vem chegar nas próprias políticas identitárias, e isso é um problema gerado, eu acho que para ambos os lados. De alguma forma, eu acredito que a gente que tem um pensamento mais à esquerda crê piamente de que as políticas identitárias, da forma como elas são a solução, ou elas são o ponto de partida para essas soluções, mas parece que tem um problema aí que é anterior. Uma segunda coisa é que eu não entendi se, na verdade, o que ele propõe ou o que ele vislumbra de alguma forma ali é uma espécie de nova democracia, entre aspas, ou se é realmente esse desmantelo da democracia e um projeto para uma outra coisa que não seja democracia. Eu sei que em algum momento ele cita que a gente não tem nada melhor, até o momento, além da democracia, isso é uma barreira. E ele também não pensa em soluções porque ele está justamente questionando esses solucionismos, né, que ele cita no texto, são essas pessoas que apresentam essas soluções rápidas, e a gente vê isso de ambos os lados, o que me leva também a fala de Cleanto. É muito complicado a gente usar essas palavras, né, de extremistas, na época que estamos, seja de esquerda ou de direita, mas me parece que essas pessoas que surgem de ambos os lados, esses extremistas, demonstram isso, né, mostram essa espécie de solução rápida, como se fosse simplesmente apertar um botão e
pá, a gente resolveria isso aqui tranquilamente dessa forma. E para além, assim, da questão dessa decadência da democracia, eu não sei se ele tem essa proposta aqui, assim, não sei se a ideia, eu também acho que a ideia não seria propor algo melhor que a democracia, mas algo diferente. Eu acho que talvez seja, pelo menos a linha que eu tenha ido. Isso, mas essa queda da democracia em si não parece me assustar. Me assusta 2 pontos que eu acho muito importantes. Eu vou retornar à fala do Cleanto, quando ele fala sobre a educação, e em parte, eu acredito na educação, mas aí eu retorno às aulas anteriores e, assim, há muito contra-gosto, já vou ter que concordar com você que algumas pessoas especificamente a gente não tem o que fazer. Vai ter que isolar, vai ter que criar uma perspectiva em que a educação simplesmente não vai funcionar. Para algumas pessoas, a educação não funciona. Acho que a gente pode falar aqui em novas perspectivas educativas, mas, a meu ver, assim, no pouco caminho que eu tenho de docência, acredito que a educação só é possível quando você a deseja. E tem gente que simplesmente não deseja, e ela vai ter que ser isolada de alguma forma. E aí eu me preocupo porque essas pessoas não fazem só barulho, elas fazem mudanças e mudanças graves, é o que a gente está tendo aqui no Brasil. E o outro ponto que eu acho mais assustador para mim é justamente quando ele fala sobre essa possibilidade, que é o que tem chegado há muito mais tempo, que é essa possibilidade, assim, das máquinas ultrapassarem os limites do que a capacidade humana pode fazer, não só em questões técnicas, físicas, mas como uma questão, acho que, vou usar essa palavra, ele não usa no texto, mas uma questão intelectual mesmo, de ditar o que é que vai ser os rumos da humanidade daqui para frente, que se a gente ultrapassar isso, e isso me parece um medo muito mais, assim, sincero, me parece mais legítimo esse medo do que essa queda da democracia, essa decadência da democracia, por assim dizer. Me parece, viu, Jaime, que quando eu leio esses textos falando sobre a morte ou enfim, essa fragilidade toda que a democracia tem enfrentado, me parece que a crise não é do conceito de democracia, é muito mais de um modelo de democracia que a gente tem, que é essa democracia representativa, de que hoje o cidadão ele não se reconhece mais no representante dele, né? E eu acho que esse é que é o grande problema. Quer dizer, a gente tem entrado num círculo de desconfiança, o cidadão não confia mais no governo, o governo não confia no cidadão. Eu até brinco quando eu falo disso, o seguinte, para o governo todo cidadão desvia tributo, não paga os impostos corretamente, faz tudo na falcatrua. O cidadão acha que o poder público é corrupto, gasta mal. O cidadão hoje em dia, que pelo menos antigamente a gente tinha uma certa confiança entre nós, hoje em dia o cidadão também já não confia no seu vizinho. Então, assim, a gente está vivendo... Seu Cleanto... Desligou. Fechou o microfone, Cleanto. Tá desligado ainda. Da crise de representatividade. A gente não se reconhece nessas pessoas e quando ele fala, inclusive, nisso das novas tecnologias, me parece que é um problema ainda maior. Quer dizer, a gente meio que procurar, através da tecnologia, uma representação que a gente já não tem nas pessoas, né? Talvez achando que por meio desses novos instrumentos a gente vai poder, de alguma forma, alcançar diretamente o outro. E me parece que o problema é bem mais profundo, como eu disse, né? É de que a gente já não confia em quem nos representa, a gente já não confia mais na gente. Então, se a gente não tiver realmente uma mudança de paradigma mesmo, uma questão de mudança ética, esses exemplos mesmo que ele contou no texto, né, dos outsiders, né, que o nosso caso aqui, tudo bem, o nosso presidente ele não era um outsider, né, ele fazia parte da política, mas era de algum modo um outsider, porque todo mundo achava que ele era algo caricaturado, né, assim, era uma coisa que, não, isso aí não é bem uma política,
e tá aí, né? Quer dizer, são pessoas que vêm sem nenhum compromisso com nada, né? Sem dizer bem para... promete algo, mas não diz como. Então, assim, são pessoas que chegam, assumem o poder, e quando chegam lá, não sabem bem o que fazer, né? É uma coisa que a gente não se a gente já não acreditava nos representantes como eram antigamente, e não estou dizendo que eles eram perfeitos de forma nenhuma, todo mundo tem suas críticas a eles, mas optar também por esses outsiders é muito complicado, porque na maioria das vezes vem sem nenhum tipo de estrutura de apoio, acaba tendo que criar, né, um grupinho para se manter no poder, com compromisso muitas vezes muito pior do que dos outros políticos. Então, assim, acho que é algo bem mais profundo, mas que sem uma educação, tem uma mudança muito mais demorada. Eu confesso que eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa de que não vamos tolerar o intolerante, né, o fanático e tal. Eu tenho uma dificuldade de trabalhar com isso, embora, como eu diga, reconheça que eu sou um otimista, então que acho que mesmo eles têm como a gente, de alguma forma, sensibilizá-los em algum momento. Sei que é difícil, sei que o cenário atual não convence muito sobre o acerto dessa minha posição, mas, assim, de forma romântica ou não, eu ainda acredito muito nisso. Acredito que se a gente não tiver essa esperança no ser humano e de mudar o ser humano para que a gente possa construir algo que sirva para todo mundo, porque o grande problema é esse: a gente começa a ver o outro sempre como inimigo, né? Quer dizer, você já não vê no outro nada de que possa servir para a gente chegar num consenso, em algum tipo de meio termo. Sempre ele não compactua com algumas ideias minhas, então ele é meu inimigo e acabou-se, né? Então, essa é uma preocupação realmente que eu tenho de muito tempo, né? Cleandro, eu estava pensando assim, e é uma coisa que vem na minha cabeça há um tempo: será que esses outsiders não são gerados justamente porque o que ele fala no início do texto, essa fábula que a gente cria, dos mitos, dos heróis, daquele que é o lutador pelo povo, daquele que vem, que vai salvar, aquele que vai enxergar a falha crucial que tem na nossa democracia, a desigualdade, e aquela pessoa que luta, né? E aí a gente tem assim, a esquerda é craque em fazer isso, né? Criar esses heróis, do vereador até o deputado, o presidente, né? Isso é uma coisa que eu penso, assim, me parece que chega, que esses outsiders vêm por causa desses heróis que foram criados, essa necessidade que a gente tem de buscar um salvador, seja na religião, seja na ciência, seja na política. E um outro ponto que eu concordo com você, porque me preocupa também, por isso que eu digo, há muito contragosto que eu aceito essa tese de Jaime, mas eu penso que talvez, assim, pelo menos no que eu refleti nesse pouco tempo, é que talvez essa forma de isolar, ela se enquadre isolando politicamente essas pessoas, não isolando os sujeitos, não isolando as pessoas mesmas, mas existem algumas ideias que acho que a gente em algum momento vai ter que isolar politicamente, porque não é possível mais, senão a gente vai ficar em entraves. Então, claro, criar mecanismos vou usar essa palavra, mas não sei se é a melhor, de proteção dos indivíduos, dos sujeitos, mas algumas coisas, algumas ideias vão ter que ser isoladas politicamente até elas morrerem de fome mesmo. Pelo menos eu fico refletindo sobre. Professor, tem uma pergunta aqui que alguém fez, o Jeff Gomes. Por que se fala em crise da democracia especificamente e não de uma crise social generalizada que reflete em tudo, inclusive na democracia? Tá. Kate, quer falar alguma coisa? E depois eu abro. Mas em relação a essa última parte que o Ronaldo estava falando, eu me lembrei no texto de Levitsky, quando ele vai citar o Fujimori, que o Fujimori, ele estava isolado, porque ele tentou se candidatar, só que nenhum partido quis ele. E aí ele fundou o próprio partido, e ele
não precisava conversar com o partido, ele conversou diretamente com o eleitor, com aquela história daquele lema lá, o presidente que gosta de você. E eu acho que é isso que me deixa assim, um tanto quanto surpresa em relação a esse cenário, porque esses políticos com vieses assim, meio ditatoriais, eles não têm medo nem respeitam os caciques. O Bolsonaro também não faz isso, ao contrário, ele se coloca como um opositor. Todos os novos políticos, com essas novas ideias, eles se portam como um novo, como aquele que vai vencer a corrupção, como aquele que vai propor um novo modelo de sociedade, como aquele que vai enfrentar a crise republicana. O Bolsonaro fez isso, né? Ele se elegeu com 8 segundos de televisão, se não me engano, foi 8 segundos assim, e ele falava diretamente com o eleitor. Então, assim, ele não precisava daqueles caciques. E eu acho que esse é o medo, assim, de como é que a gente vai conseguir isolar essas ideias. E aí, com as redes sociais, por exemplo, eu acho que é muito complicado de fazer isso. Era isso. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer um apanhado das coisas que apareceram aqui. Tá? O Anderson, eu não sei o que te incomodou propriamente nessas comparações que ele faz. Se é o fato dele comparar Mussolini com Castro, por exemplo. Tá? Mas eu acho que ele está correto nessa comparação. Em que sentido? Que tanto Mussolini na Itália quanto o Fidel Castro eliminaram qualquer possibilidade de oposição. Assim, que Cuba, quem tinha a voz dissonante foi preso, torturado e se exilou. Né? Na Itália, a mesma coisa do Mussolini, como na nossa ditadura aqui. Então, assim, nesse sentido, quer seja de extrema direita, quer seja de extrema esquerda, as ditaduras sempre silenciam mesmo. Né? Então, assim, é triste dizer isso, mas você vai acompanhar esse processo também na União Soviética, né, com Stalin, que não vou falar do começo da Revolução Russa, né, mas quando você tem o processo de burocratização ali com Stalin, que é o fechamento mesmo do modelo, tá? A primeira coisa que o Stalin faz é matar todos os opositores, né, os opositores inclusive de esquerda, né? Começa matando todo o grupo que era do Trotsky, que era do Lenin e tal, e toma o poder. E ali, quando o Stalin toma o poder, já não tinha muito mais gente da direita para matar, porque eles já tinham matado, a maioria estava exilado. Mas ele vai matar, a mesma coisa que você viu lá na Revolução Francesa, né? Que começa o grupo todo junto, depois vira aquela briga entre Robespierre, como não sei quem, não sei quem, não sei quem, eles acabam se matando entre eles. O que esses autores estão chamando a atenção para a gente é que nós estamos numa situação que ela é mais difícil de ser enfrentada porque não é tão explícito assim, tá? Então você tem as coisas muito dissimuladas. Tá? Então, por exemplo, dá para você dizer com todas as letras que nós estamos vivendo numa ditadura no Brasil? Se você pegar o modelo de ditadura que a gente teve lá no golpe de 64 e pega o que você está vivendo hoje, aparentemente a gente não está numa ditadura. Mas é difícil também você dizer com todas as letras que nós estamos num regime democrático nesse país. Né? Porque você tem censura de vários tipos, você tem repressão violenta, né? Todo tipo. Né, de acampamentos de sem terra, acampamento de sem teto sendo agredido, terreiros de Umbanda sendo destruídos, pessoas sendo infiltradas em manifestações políticas, como a gente teve lá aquele tempo atrás, aquele capitão do exército infiltrado no meio de um grupo, institutos federais, o FRN, universidades sofrendo intervenção. Então, assim, são processos que você tinha na ditadura de uma maneira explícita e que você tem de uma maneira mais disfarçada, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas da crise da democracia atual, porque
A rigor, se você olhar para o Brasil hoje, nós estamos numa democracia ainda. A gente está começando agora uma campanha eleitoral, né? Então, aparentemente, está tudo... Você pega, abre a TV, liga a TV e está lá o Bolsonaro falando a favor da democracia, o presidente do Supremo dizendo que a democracia está funcionando, o presidente do Congresso dizendo que a democracia está funcionando, e você não pode sequer fazer uma manifestação pública que vem porrada para cima, né? Então, assim, é um nível de manipulação de consciência que é muito complicado, né? Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado, tá? E aí que está, né? Que uma coisa que a Kate falou no começo, assim, que o Huntsman coloca, que a gente está tentando enfrentar problemas novos com ferramentas antigas, né? Então, se você for olhar, então, olha, eu vou pegar um caso bem concreto, tá? Quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, assim, qual era a participação da indústria no PIB brasileiro? Né? Onde é que estava a mão de obra brasileira empregada? Né? Então você teve ali a possibilidade, você tinha assim, a indústria tinha um peso muito grande, consequentemente o operariado tinha um fator político muito forte. Então aí você tinha os sindicatos que tinham uma influência muito grande, né? Aí você pega a situação de hoje, então você vai ter assim, todo esse pessoal que trabalha como Uber, por exemplo. Qual é o sindicato que representa esse povo? Esse pessoal todo que trabalha com quantidade de gente que hoje em dia não tem mais carteira assinada porque virou pessoa jurídica individual, né? O cara cria uma empresa própria individual. Então, ao invés de assinar uma carteira de trabalho para trabalhar na empresa, assina um contrato entre duas empresas, que na verdade sou eu e a outra empresa lá. Então, veja, o microempreendedor individual, né? Veja bem, qual é a situação desse cara? Ele não se considera mais como membro de uma categoria de trabalhadores. Ele se considera mais como um microempresário. Mas olha, ele está sofrendo toda a exploração do capital sobre o trabalho. Mas a forma de reação é diferente. Então, assim, como é que você poderia criar hoje, nessas condições, um partido, como foi o surgimento do Partido dos Trabalhadores? É muito difícil isso, tá? Então, por exemplo, se você for pegar um outro caso que a gente está tendo aí, né? A figura do partido do PSOL, né? Então, veja, o PSOL cada vez mais, ele se apresenta não como um partido representante da classe trabalhadora, né? Se você for ver a prática do PSOL, ele está muito mais um partido focado em pautas identitárias. Então é o grupo dos trabalhadores sem teto, é o grupo dos trabalhadores sem terra, é o grupo das mulheres, é o grupo das mulheres negras. Veja bem, é um modelo de partido completamente diferente, né? Mas, porque nós estamos tendo tentativas de você construir soluções antigas para problemas novos, ou mesmo tentando soluções novas para problemas antigos. Então fica um desvirtuamento meio estranho esse processo, tá? Assim, quando a gente começa a perder de vista, existe um primeiro lugar, assim, um esfacelamento da classe operária, né? Que não é mais como você tinha há 20, 30 anos atrás. Claramente a configuração do mundo do trabalho vem mudando muito, né? Tem várias pessoas pesquisando, estudando isso, né? Você tem uma configuração completamente diferente do mundo do trabalho hoje do que você tinha há 30 anos atrás, né? Bom, como é que você enfrenta esse problema, então, com essa configuração completamente nova? Por outro lado, existe um problema que não mudou. Você continua tendo uma sociedade capitalista que tem como base a exploração do trabalho por conta do capital, ou seja, o capital explorando
o trabalho. Da mesma maneira que você tinha há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, quando surge a sociedade burguesa capitalista. Mas veja, é a mesma exploração, só que com uma feição diferente. Então você precisa pensar um modo de enfrentar o capital, tal como você tinha antes, mas que tenha uma tática diferente do que você tinha antes. Então, me parece que há um problema sério, essa discussão que o Huntsman coloca e outros autores colocam também, que, assim, do descompasso que há entre os problemas que se apresentam hoje e as soluções que nós tentamos encaminhar, né? Então, parece que há um problema ali, eu acho, da diferença entre estratégia e tática, né? Então, assim, quando você está pensando em termos de estratégia, você tem uma estratégia de longo prazo. E a tática, ela visa uma situação mais imediata, né? Então, assim, no capitalismo, a estratégia deveria ser, obviamente, a destruição do capitalismo, a eliminação do capitalismo e a construção de um novo modelo. Qual é a tática que você usa ou as táticas que você usa para enfrentar isso? Porque cada contexto histórico vai me dando uma realidade específica que me impõe táticas diferentes, né? Pensa em termos de guerra, tá? Então, se eu pegar a Primeira Guerra Mundial, você tinha a mesma estratégia, que era derrotar aquele inimigo e pronto. Mas qual era a tática? Então você ia para a linha de combate, homem a homem, ali na trincheira, né, se enfrentando diretamente. Quando você está na Segunda Guerra, as táticas já são completamente diferentes, porque é bombardeio, etc, etc, etc. Você pega as guerras do começo do século XX, você já não tem mais enfrentamento homem-homem de hipótese alguma, né? É tudo drone, não sei o que. Veja, a tática é diferente, mas a estratégia é a mesma, derrotar o inimigo. Então, entre essa distinção, qual é a tática que a gente usa, para qual a estratégia que a gente tem, eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente vive na política atualmente, porque principalmente os partidos de esquerda, às vezes eu tenho a impressão de que eles perderam a noção da estratégia. Então, quando se perdem muito nas táticas identitárias, me parece que há um descaso com a questão estratégica, que é vencer, mudar a sociedade, né? E por outras vezes você tem uma estratégia que é a mesma lá de trás, mas você não consegue entender que você precisa de novas táticas. Então você continua querendo usar as mesmas táticas que você usava lá atrás. Então a gente vê uma diferença, olha, nesse período da pandemia, o que aconteceu com a esquerda brasileira? Ela se recolheu, né? E qual é a tática que a esquerda usava? Manifestação de rua, né? Passeata, não sei o quê, e continua pregando esse tipo, modelo de tática. Mas a direita conseguiu se manter ativa durante a pandemia. Todo sábado e todo domingo eu vejo carreata dos bolsonaristas passando em frente da minha casa, né? Porque os caras vão entendendo que você pode usar de táticas diferentes. Então, esse é um problema sério, tá? Para ser inventado, tá? E aí, né? Eu quero chegar ainda na pergunta do Jeff, que eu acho que é um ponto central, que tem a ver com a discussão que a Kate levantou sobre Trump versus Zuckerberg, tá? Mas eu quero chegar antes de chegar nisso, eu quero ver se eu limpo umas outras coisas aqui. Então, o Anderson já foi, tal. Professor Curoni ia falar também. Curoni, espera só um pouquinho, deixa eu só limpar uma coisinha aqui que eu quero, tá? Então, quando o Ronald pergunta, né, uma nova democracia, novas opções, o solucionismo, eu acho que isso está dentro dessa discussão que eu estava fazendo entre tática e estratégia, tá? Depois, se precisar, eu volto nisso daqui, tá? E aí que está. Onde é que está o ponto central disso daqui que eu acho que importa, tá? Então, assim, quando eu vou no texto do Huntsman, tem uma frase dele que está na página 223, que eu acho que vai explicar muito do que a gente está conversando aqui. Ele diz o seguinte, olha, as democracias estáveis
preservam sua extraordinária capacidade de evitar o pior, mesmo sem dar cabo dos problemas que antes representavam uma ameaça catastrófica. E aí a gente tem que perguntar o seguinte, então, o que ele está chamando de evitar o pior? O que seria esse pior que a democracia nos impede, o que ela evita? Tá? Então, eu acho que existem duas leituras possíveis para o que seja esse pior. Tá? Primeiro, é você cair num governo autocrático de extrema-direita radical. Então, por exemplo, num estágio como o nazifascismo na Alemanha, tá? Então, a democracia parece impedir que a gente chegue numa situação como esta. Ele vai falar, por exemplo, das democracias mais sólidas, né? Tanto no texto do Levitsky, quando ele analisa lá a situação dos Estados Unidos, né, que ele pega todo o histórico lá, de como veio durante 100 anos o processo ali do Partido Único que impediu que os negros participassem, etc. Mas isso vai gerar um modelo de sociedade democrática que ela tem uma solidez que o Trump vai passar, né? E a sociedade americana vai manter ainda os pilares da democracia. E ao mesmo tempo, no texto do Runciman, quando ele fala ali de Japão, de Grécia, ele vai dizer que são sociedades que têm uma estrutura democrática estabelecida de tal ordem, né, que passa o contexto da crise, mas essas democracias permanecem. Né? Então, a democracia estaria evitando ali o caso mais grave, pior, que seria de você cair num país governado por uma extrema-direita nazifascista. Mas existe um outro pior que é a considerar também do ponto de vista da democracia burguesa, né? Que é o fim do capitalismo. Né? Então, assim, uma possibilidade que a gente tem seria você romper com a democracia burguesa através de uma revolução que nos levasse para uma sociedade socialista, comunista, anarquista. Né? Ora, do ponto de vista da burguesia e da democracia liberal, isto é um dos piores possíveis também. Tá? Então aí vem a pergunta que o Jeff faz. Tá? Por que a gente está falando de uma crise de democracia e não de uma crise social generalizada? Porque eu acho que no fundo o que nós temos, Jeff, é um processo de esgotamento do modelo capitalista da sociedade. Mas, se você sai admitindo por aí isso, você sai admitindo que é melhor a gente começar a pensar numa revolução para mudar o mundo. Né? Então, o que esses caras estão fazendo são teóricos que estão trabalhando em favor da democracia burguesa. Eles não estão querendo acabar com o capitalismo. Eles estão tentando evitar o pior. Então, essa frase do Runciman, quando eles dizem, olha, a democracia tem servido para evitar o pior, mesmo sem resolver os problemas. Ora, mantém um estado de exploração do humano sobre o humano, numa sociedade desigual, mas impede que você provoque uma grande revolução. Olha, o caso mais explícito disso é justamente o surgimento do modelo do estado de bem-estar social na Europa, né? Que aparece depois da Segunda Guerra Mundial. Por que vai acontecer ali aquele modelo que vai começar ali pela Escandinávia e depois vai dominar a Europa toda? Olha, é a oposição ao modelo soviético. Né? Porque assim, fica muito claro para os líderes europeus que ou a gente minimiza as desigualdades ou os trabalhadores vão seguir o modelo russo e vão acabar com o capitalismo. Então a democracia, o Estado social-democrata que aparece depois da Segunda Guerra, aparece exatamente para preservar o Estado capitalista, para impedir que a população se juntasse e fosse para um modelo alternativo de sociedade. Então, eu acho que aqui a gente tem que pensar que talvez seja a chave dessa discussão toda. Tá? Por que você está falando de crise de democracia e não de crise social generalizada?
Porque você está querendo que justamente preserve o capitalismo, a democracia burguesa liberal, né? Veja que todos esses caras estão falando, a gente vai voltar lá no começo do nosso curso, quando a gente pegou aquela divisão que aparecia no texto do Raymond Williams, que aparecia na Marilena Chauí e também no Habermas. Uma coisa é você falar de democracia como regime de governo, e outra coisa é você falar de democracia como estrutura social, né? Veja que os caras não estão falando de uma sociedade democrática, eles estão falando de um sistema político democrático. E o que eles estão querendo salvar é esse modelo político que mantém a sociedade capitalista, ou seja, mantém a exploração, né? Então é aí que a gente precisa entender essa discussão da democracia, né? Não é uma Você vai ter depois, a gente vai ver outros autores mais à frente que vão defender que a gente tem que partir para uma radicalização democrática que não é mais preservar a democracia burguesa, mas construir um outro modelo de sociedade onde você tem um modelo de democracia que não seja um modelo burguês de democracia. Aí isso vai abrir outras perspectivas, tá? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa manter o foco da nossa discussão. O que esses caras estão querendo preservar? Eles não são revolucionários, eles não são os marxistas da vida que querem propor a revolução para o fim do capitalismo. Em última instância, eles estão pensando assim, como é que a gente pode manter essa sociedade burguesa, essa democracia liberal, que mantém um sistema de exploração do homem sobre o homem, que aí a gente tem que estabelecer limites, porque se não tiver limites, você corre o risco de acontecer o que eles chamam de o pior, ou seja, de estrambelhar de vez e o povo resolver partir para armas e acabar com a propriedade privada. É isso que os caras não querem. Tá? Então, esses livros que estão falando dessa crise da democracia, eles estão pensando exatamente assim, como é que a gente mantém um sistema político que permita a manutenção do capitalismo. Né? Em última instância, é isso que está por trás da conversa. Tá? Eu acho que nessa primeira rodada eu consegui tocar pelo menos a maior parte das coisas que apareceram aqui, né? Depois a gente pode falar mais. Então, aí, só para encerrar, o que isso tem a ver com Trump passa e o Zuckerberg permanece? Olha, o que é o Zuckerberg permanece aí, gente? Tá? Eu tenho defendido uma coisa que, infelizmente, eu tenho visto poucas pessoas falando sobre isso, né? Assim, o que aconteceu a partir da crise de 2008, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma ou duas aulas que eu falei bastante sobre a crise de 2008, lá, aquela crise econômica, uma crise financeira que virou uma crise econômica, que virou uma crise social, que virou uma crise do trabalho, né? Então, assim, o que aconteceu em 2008? Você vinha desde o final dos anos 80 numa defesa quase generalizada do neoliberalismo. Você vê que assim, é um modelo adotado em todo lugar. Mesmo aqui no Brasil, quando a esquerda chega no poder, né, manteve-se um modelo neoliberal. Né? Os princípios econômicos do neoliberalismo que tinham sido implantados, começaram lá com Collor e se estabelecido no Fernando Henrique, permaneceram todos no governo do PT. Né? O país continuou sendo um país neoliberal, né, com alguns benefícios sociais, mas a estrutura social não foi alterada em nada. Manteve o modelo neoliberal. E qual é o modelo neoliberal? A ideia da privatização, né, do Estado mínimo, da meritocracia, de que deixa tudo na mão do mercado. Ora, o que aconteceu em 2008? Todo esse modelo neoliberal caiu por terra. Né? Porque sim, desmantelou de uma tal forma que ou os governos entravam pesadamente ou quebrava tudo. Então nos Estados Unidos foram trilhões de dólares para salvar tudo, na Europa foram trilhões de dólares para salvar tudo, e aqui do mesmo jeito. Todo o processo que depois vai dar naquela política de desoneração do Lula, depois da Dilma e tal, o que a gente fez? Você investiu dinheiro do Estado pesadamente para salvar a propriedade privada. Aí que eu acho que é a grande virada da história, sabe? O que os capitalistas perceberam?
que eu acho que é isso que a gente comenta muito pouco. Na minha visão, os capitalistas se tocaram o seguinte: a gente precisa do Estado. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Não vamos mais terceirizar o Estado. Vamos nos apropriar de vez do Estado. É aí que a democracia começa a sofrer uma ameaça violenta, né? Porque assim, qual é a opção dos caras? O Estado passa a ser nosso. E vamos parar com essa história de ter disputa democrática entre várias propostas políticas. Vamos nós, o capital, tá? Os banqueiros, os donos mesmo do capital, eles se reuniram assim: nós vamos tomar conta do Estado. O Estado agora vai ser nosso e ponto final, né? E como é que você faz isto? Eu acho que o Brasil é a grande experiência, tá? Se der certo aqui, eles vão querer aplicar no resto do planeta, tá? Então, eu continuo defendendo que o Brasil continua sendo o principal player do capitalismo nesse século XXI, que eu acho que é aqui que a gente está fazendo o grande ensaio de que o Estado ele foi totalmente privatizado. Você tem isso claramente com o golpe, né? Então, o que você passa a ter a partir do governo Temer e o governo Bolsonaro como uma extensão do governo Temer? É a privatização plena do Estado, gente. Né? Não tem mais política pública, não tem participação social, não tem participação política popular. Tá? Os caras estão dominando o Estado para eles. O Estado virou uma função deles. Então, a frase, assim, o Trump passa e o Zuckerberg fica, é nesse sentido. Né? Passa o avatar que eu coloquei lá para exercer o papel de presidente, mas o capital, que é quem está por trás, permanece. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, enquanto pessoa, não é nada. Tá? Então, essa ideia de que o Bolsonaro não representa nada, Cleandro, eu acho perigosa essa informação. Né? Essa ideia de que o Bolsonaro é um outsider e que não tem ninguém por trás dele, eu acho que isso é uma maneira de fazer com que a gente não perceba o que de fato está acontecendo. O Bolsonaro, para mim, ele é só um avatar. Né? Quem de fato tomou o poder foi o pessoal da Febraban. Né? Pode ver que o país todo está em função do capital financeiro. Né? O país todo gira hoje em função da Bolsa de Valores. A economia produtiva não tem mais importância nenhuma. Com toda essa crise desgraçada que a gente está passando de empobrecimento do país, a Bolsa de Valores continua bombando. Né? Então, assim, o que o Bolsonaro representa para mim? O Bolsonaro é um avatar posto ali pelos donos do poder efetivos, que são os grandes banqueiros. Né? E assim, por que essa briga da Globo com o Bolsonaro? Porque assim, os banqueiros resolveram que nem a Globo mais eles precisam. Entendeu? Eu posso manipular a população sem precisar da Rede Globo. Existem muitas outras maneiras de fazer isso. Né? Então, veja se consegue entender qual é o meu ponto de vista aqui. Tá? Assim, o que esses autores estão querendo dizer? É que a democracia, a crise da democracia que eles estão tratando é como é que a gente preserva um regime político que permite a exploração da população trabalhadora e que a população trabalhadora aceite isso docilmente. Para isso tem servido a democracia, para impedir que a gente transforme isso num mundo socialista, comunista, que a gente faça a grande revolução. A democracia tem servido basicamente para isso, para manter o capitalismo. Né? E o capitalismo, cada vez mais, ele vai se tornando um instrumento de um grupo pequeno e que eu acho que a grande novidade é a apropriação direta do Estado. Você pode ver que quem manda no governo brasileiro hoje não é o Bolsonaro porra nenhuma. Tá? Quem manda mesmo ali são os donos do capital. Basicamente banqueiros nacionais e internacionais. Tá? Bom, eu vou fechar essa minha primeira fala por aqui. Tinha gente querendo falar, Curone, depois deve ter mais gente querendo falar também. Aí, enquanto o Curone fala, a gente vai vendo. Joyce, vê se tem mais gente na lista aí pra mim e tal. E se ficou alguma coisa que vocês tinham falado que eu deixei passar, porque eu não sei se eu consegui tratar de tudo,
pode voltar que eu... Né? Só para finalizar, Cleanto, o perigo da educação é justamente a gente acreditar numa educação que ela é totalmente governada por um modelo capitalista. Né? Então você acaba tendo um modelo de educação que é muito mais um reprodutor de um sistema de exploração que serve para você permitir que as pessoas continuem sendo docilmente exploradas. Tá? A educação pode nos ajudar a superar isso? Pode. Mas qual educação que vai nos ajudar a superar isso? Provavelmente essa educação institucionalizada que nós temos não vai ajudar muito. A gente vai precisar de formas alternativas de fazer uma educação que talvez seja a grande falha do governo de esquerda. A gente não investiu numa educação política não institucionalizada, né? De formar a mesma população, de formar um aprimoramento político da população que é tão débil, né, gente, a nossa educação, que as pessoas que votavam no Lula hoje rapidamente mudam para eleitores de Bolsonaro. E aí você vai assim, qual é o nível de educação que a gente está dando para as pessoas, né? Eu tenho dito sistematicamente que, assim, para mim, a eleição do Bolsonaro é a prova empírica do fracasso do sistema educacional brasileiro. E quando eu falo do sistema educacional brasileiro, eu falo do sistema educacional que acontece nas escolas, nas famílias, nas igrejas, nas mídias. Nós fracassamos enquanto educação no sentido amplo, geral e restrito. E a prova disso é a eleição do Bolsonaro, eu acho. Tá? Curone, vai lá você. Então, o que eu ia comentar meio que já foi respondido, que assim, eu tinha comentado sobre o Russo, né, que dessa questão de, tipo assim, dele não apresentar uma forma, tipo assim, o que seria um outro método de democracia ou o que fosse, assim, eu fiz até um comentário, da minha leitura foi meio que, eu não sei se, porque como eu não li todo o texto, né, não digo do que você disponibilizou, aquilo é um trecho de um livro, eu não sei o que tem exatamente além daquele texto, mas tipo, eu não sei se é porque ele não desenvolveu naquele trecho, ou se ele mesmo não desenvolveu, mas do que eu interpretei foi assim, o modelo de democracia que a gente tem está ruindo, e não tem para onde ir, ele está ruindo e acabou, então, tipo, se não se pensar em outro modo de organização governamental e política, social e política, vai ser imposto, independente do que seja. Então, tipo, pensa em outra coisa logo, porque se você não pensar, alguém vai fazer isso por você. E outro detalhe que eu fiquei encucado, que foi no primeiro texto do Levitsky, eu acho, que era justamente essa questão que, assim, uma coisa que eu notei, que é o problema das democracias de, tipo, governos autocratas conseguem se estabelecer no poder mesmo com a legitimidade que eles têm, porque eles quebram as regras que o próprio sistema democrático normal da burocracia e tudo mais não quebra. Eles quebram as regras sem quebrar, então aí entra aquela coisa da estratégia política, né? Tipo, como é que você bula isso? A esquerda devia aprender um pouco a direita, né, gente? Todos os pudores que o governo do PT teve quando estava no governo, você vê que os governos atuais não têm pudor nenhum, entendeu? O que o Temer fez quando ele esteve no governo, fez e desfez. O Bolsonaro é a mesma coisa, tá? O Celso de Mello vai sair agora e ele vai pôr lá no Supremo uma merda qualquer e pronto, né? A gente falou tanto daquele ministro da Educação, o Weintraub, saiu daqui fugido, né, com todas as ajudas governamentais, pegou um puta cargo lá nos Estados Unidos e, para quem não sabe, já foi renovado o contrato dele para mais 2 anos. Né? Porque o contrato dele no Banco Mundial era até outubro e já foi renovado agora para mais 2 anos. Né? Enquanto a esquerda ficava com aqueles pudores que faz isso, não faz aquilo, isso pode, isso não pode, isso é republicano, isso não é. Né? Então, assim, a imprensa
No governo do Lula e da Dilma, o que você mais ouvia falar na imprensa é de que o governo estava aparelhando o Estado. Né? Ora, você vê o que o Bolsonaro está fazendo? As pessoas que ele vai indicando para os cargos, isso é propriamente aparelhamento do Estado. E você não ouve uma queixa sequer na imprensa disso. Né? Então, claro que quando você está com um governo de esquerda é muito mais difícil porque você tem a imprensa toda contra. Né? Mas você também se ceder a isto, tá? Então, você tem uma experiência, por exemplo, diferente disso na Bolívia, por exemplo, tá? Que o governo do Evo Morales, ele foi paulatinamente avançando sobre o espaço que era dominado pela imprensa burguesa, entendeu? Sofreu um golpe, chegou a um ponto que teve que sofrer um golpe tradicional mesmo, né? Mas tudo indica que está perto de voltar ao governo. Por quê? Eu, por exemplo, fui muitas vezes à Bolívia nesse processo. Eu estava na Bolívia, por exemplo, no dia que o Evo Morales anunciou que eles tinham acabado com o analfabetismo na Bolívia. E eu estava justamente dentro de uma escola dando aula para professores no interior da Bolívia. E a gente sabia que isso não era exatamente isso como eles estavam anunciando. Mas havia um sentido positivo naquilo, de que você tinha conseguido atingir um grau de escolarização, ali, de alfabetização, que não existia antes. Era um exagero dizer que tinha acabado com o analfabetismo? Era. Mas você tinha uma propaganda política sendo feita 24 horas por dia ali. A mesma coisa na Venezuela. Quando eu estive na Venezuela em 2010, o Chávez era vivo ainda. Eu fiquei 4 horas um dia na frente da televisão assistindo o Hugo Chávez falando. Né? Todo dia você ligava a TV e o Hugo Chávez ia para um auditório e botava 500 neguinhos ali e ele ficava 4, 5, 6 horas falando seguidamente. E transmitia isso nas TVs e fazia as TVs como Rede Globo, as TVs abertas, transmitirem. Ponto final. Fazia intervenção, como não tinha essa cadeia nacional de televisão que a gente tem aqui, o Hugo Chávez fazia. Ligava lá a cadeia nacional de televisão e eu vou ficar 6 horas falando e todos os canais vão ficar transmitindo durante 6 horas. Né? Ora, você foi fazendo formação política, coisa que nós aqui não fizemos nada em relação a isso. Nós deixamos tudo na mão, né? Tanto é que foi só o governo cair, em pouco tempo a burguesia conseguiu destruir quase tudo que tinha sido construído. Porque, de novo, tá? A gente focou muito em táticas, mas perdeu a visão da estratégia, de que você tinha que... Né? Existe uma coisa da qual não se pode ter ilusão. Ninguém busca o poder para conquistar o poder apenas. Você tem que conquistar o poder e manter o poder. Então não pode ter pudores em relação a isso. Eu quero conquistar o poder e eu quero manter o poder. Né? Como diz o Anderson, Maquiavel já nos ensinou isso há muito tempo, certo? Não basta só querer chegar, não. Você tem que chegar e querer manter. É a mesma coisa. Você acha que o Bolsonaro está lá e ele quer sair na próxima eleição? É claro que não, gente. Vão fazer de tudo para se permanecer no poder durante muito tempo. Olha, o chat tá bombando de coisa, eu não sei se tem alguma coisa importante que eu não consegui ver o que tem no chat. O Ronald tinha disse que tinha uma pergunta, já faz um tempinho. Então eu vou abrir para o Ronald falar. Vai lá, Ronald. A minha pergunta, em parte você já respondeu ela um tempo antes aí, que em si, qual é o problema dessa democracia liberal burguesa? Se é só simplesmente por ela ser liberal e burguesa, ou se é algo que vem antes. Porque parece que quando a gente cita aqui o problema da democracia liberal burguesa, diz que é ruim, parece que a gente cita isso como se a democracia social fosse a nata da nata da nata e que fosse resolver todos os problemas. E não me parece ser bem esse o caminho, porque eu acho que tem uma coisa muito maior, que você já falou aí, que é em relação ao capitalismo, e tem um erro
né, no capitalismo, eu estava até há um tempo conversando com o Gabriel sobre isso, ou um acerto, dependendo de quem está dentro do capitalismo, que é supor um sujeito dentro desse modelo econômico que não é o sujeito que a gente tem em sociedade. E me parece também ser esse o próprio modelo de educação. A gente supõe um sujeito para educar que não é o sujeito que a gente vai educar, e isso no caminho começa a dar bosta. Então, não me parece que esse problema é da democracia liberal e burguesa. E a burguesia me parece uma consequência desse projeto capitalista, digamos assim. Claro, historicamente tem questões anteriores a isso, mas não me parece que a democracia social seja a solução. Porque ela recai em outros problemas também, as próprias políticas identitárias que se saem dali, principalmente, e que hoje, politicamente, eu vejo como um problema. E aí eu fico nessa dúvida. Ronald, o projeto capitalista é o projeto da burguesia. Então, qual é o problema da democracia liberal burguesa? É o fato de ser burguesa. Esse é o problema principal para mim, tá? Que é o modelo de uma sociedade capitalista. Por isso que ela é burguesa. E aí, para mim, o foco do problema não é ser democracia, não é ser liberal. O foco do problema é ser uma sociedade burguesa, ou seja, que tem a classe burguesa como classe dominante, tá? Então, bom, qual a alternativa para isto? Tá? Eu continuo achando que a alternativa que a gente conhece até então melhor é a sociedade socialista, tá? E aí, assim, como é que você constrói uma sociedade socialista que não repita os erros que nós cometemos na história passada, né? Então, é possível você construir uma sociedade que seja igualitária do ponto de vista socioeconômico e que preserve as liberdades individuais, né? Esse é talvez o grande dilema, né? Porque, assim, qual é a grande virtude das sociedades capitalistas burguesas? É o respeito à liberdade individual, tá? Que é um dos grandes ganhos. Então, se você pegar lá o lema da Revolução Francesa, tá? Fraternidade, igualdade e liberdade. Ora, o dilema está em como é que a gente concilia liberdade e igualdade, né? O Hegel já tinha apontado para a gente que esse é o grande problema, tá? E quando você pega na história, ou você está privilegiando a igualdade, ou você está privilegiando a liberdade, né? Então, quando você vai pegar as experiências socialistas comunistas do século XX, você conseguiu avançar. Por exemplo, pega o caso de Cuba, você conseguiu avançar na ideia da igualdade, mas você precisou sacrificar a liberdade, tá? A mesma coisa na União Soviética. Você teve que suprimir a liberdade para você fazer um estágio de igualdade, né? E depois essa igualdade também vai se perdendo no longo da história, né? Vai surgindo aquela burocracia estatal, etc, 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 né? Que aí tem outros problemas, o fato de que você restringe aquela situação num país isoladamente, no meio de um mundo capitalista, isso é um problema sério, como é que se resolve isso, né? Mas, veja, quando a gente fala de uma democracia social, então o que seria uma democracia social? Um modelo de democracia praticado dentro da sociedade capitalista? Ora, ela nunca vai ser uma democracia plenamente social, tá? Então a gente tem processos de democracia social dentro da sociedade burguesa, né? É aquela distinção que a Marilena Chauí faz entre a democracia enquanto regime de governo e a democracia enquanto estrutura social, né? Mas é aí que está. Depois o Habermas vai mostrar lá naquele texto dele que isso gera um conflito entre igualdade e liberdade de novo, né? Porque dentro dessa sociedade capitalista você consegue ter processos sociais, mas é um processo social de democracia social dentro de uma estrutura capitalista. Então eu vou pegar dois exemplos do governo do PT. Aquele conselhão
que existia, que reunia empresários e políticos e pessoas da sociedade civil, tal, para pensar modelos de sociedade, né? Modelos de política pública. Dali surgiram coisas muito interessantes, mas eram modelos que preservavam a estrutura capitalista na sociedade. Um outro modelo que se desenvolveu também no governo de esquerda foi a ideia das conferências, as conferências nacionais de saúde, de educação, mas essas conferências também tinham um limite, né, que é o limite imposto pela estrutura capitalista da sociedade. Então, assim, você podia... Então, a mesma coisa, você conseguiu fazer em algumas cidades uma boa experiência de orçamento participativo, em que a população participava da definição do orçamento ali do município. Mas você nunca conseguiu levar isso para o âmbito nacional, para o governo federal, por exemplo. Por quê? Porque um orçamento participativo ele ia entrar em choque com a estrutura macroeconômica que está estabelecida ali, que era aqueles princípios do neoliberalismo que vinha do governo anterior e que foi mantido. Então, um governo com um orçamento participativo tenderia a romper com essa estrutura. E é como você não pode romper com essa estrutura, ou pelo menos você não quer fazer o enfrentamento para romper com essa estrutura, então você não leva a ideia adiante de um orçamento participativo. Então você pega assim, uma política de distribuição de renda como Bolsa Família, né? É uma política compensatória, no sentido de que você vai oferecer para aqueles que são extremamente miseráveis uma condição um pouco melhor de existência, mas você não está mudando em nada a estrutura da sociedade. Pelo contrário, a estrutura da sociedade foi mantida exatamente como uma estrutura de exploração, né? Que é, de novo, para pegar o problema dos movimentos identitários, das políticas identitárias, né? É o problema da ideia de empoderamento, né? Por que eu sou contra a ideia de empoderamento que surge no movimento feminista? Porque qual é a ideia do empoderamento, né? É a ideia de que as mulheres tenham direito aos cargos da sociedade capitalista como os homens. Então, é que você querer que a mulher tenha o direito de ter os mesmos privilégios que os homens têm na sociedade capitalista. Quais mulheres? Então, se a ideia de empoderamento é você não vai empoderar todas as mulheres. Você vai empoderar algumas mulheres que vão ter uma série de privilégios e vão continuar explorando todas as outras. Como você tem no lado masculino do mundo. Você tem alguns homens que têm o poder, que foram empoderados, mas a grande maioria está lá trabalhando como serviçal desses homens empoderados. Então, quando o movimento feminista entra numa luta pelo empoderamento, o que você está lutando? Para que um grupo de mulheres, notadamente um grupo restritíssimo de mulheres, tenha acesso aos privilégios da sociedade capitalista. E isso vai significar a exploração de todas as outras mulheres, para que essas continuem tendo os seus privilégios. Então, qual é o problema? Que é o cerne de todo o problema dos movimentos identitários. Você não propõe uma transformação radical da sociedade, né? Professor, esse discurso do empoderamento, eu me lembrei do caso da Beyoncé, né, que usou muito desse discurso do empoderamento feminino, de criar uma grife, né, e estava usando trabalhadoras asiáticas que recebiam $6 por dia, em condições de trabalho precárias, né? Como é que é isso, ela dizer que vai montar uma grife em nome do empoderamento? Para quem, né? Empoderamento para quem? Empoderamento para a Beyoncé e para as amiguinhas dela rica, entendeu? O resto, foda-se, vão trabalhar a própria pública, né, Jaime? Se você pensar nas conferências, a forma como elas foram criadas não resolve nada, é uma política propagandista, porque, assim, seria bacana a gente pensar nas conferências, mas se a gente tivesse uma sociedade que tivesse condições de estar participando dessas conferências. A gente tem dois problemas. Primeiro, que a gente tem uma população de profissionais classistas
que se formam e acham que não fazem mais parte daquela população, e aí tem uma barreira intelectual, que são os profissionais que não sabem fazer uma adaptação do conhecimento popular, do conhecimento do dia a dia, para transformar isso num conhecimento científico e devolver à população, e a gente tem uma população que simplesmente não vai entender, porque não tem educação básica de qualidade, não vai entender o que os profissionais estão falando. Então, eles precisam ter meio que uma fé de que o profissional sabe aquilo que ele está falando. Quando, na verdade, a gente tem um sucateamento de profissionais na própria rede de proteção, seja ela no SUS, no SUAS, ou seja ela na educação. Assim, é propagandista, não serve. Eu acho que, meu Deus, eu não sei quantos anos já que eu não vejo uma conferência de saúde realmente ter participação popular. É um ou dois gatos pingados aqui e acolá, e olhe lá. E olhe lá. E olha, para encerrar isso, assim, quando a gente fala de educação, de qual educação nós estamos falando? Tá? O Habermas usa uma expressão que ele se refere ao sujeito linguisticamente competente. O sujeito linguisticamente competente é aquele sujeito capaz de defender de forma autônoma as suas ideias e os seus interesses. Né? Então, esse tipo de educação, de formar um sujeito linguisticamente competente, não é necessariamente a educação formal que nós temos. Né? Então, você pode, por exemplo, no movimento social, e você vê isso assim, nos acampamentos do MST, quando eles conseguem o terreno para fazer o acampamento, a primeira coisa que eles fazem é construir uma escola. Né? E a escola ali, ela tem uma dupla função. Primeiro, de alfabetizar crianças e adultos, e segundo lugar, a escola funciona como ponto de convergência das pessoas ali, porque ali na escola é que elas se reúnem para decidir tudo que vai acontecer naquele acampamento. Só que para as pessoas poderem fazer isso, elas precisam ter capacidade linguística de atuar. Volta lá nos pré-socráticos e vai pensar nos sofistas. Ora, o que o sofista está fazendo? Quando você institui a ágora como um espaço de disputa política, como é que você atua nesse espaço político? Você precisa ter competência linguística para isso. E os sofistas faziam exatamente isso. Eles preparavam os caras para essa atuação política. Né? Eles não pensavam na essência da verdade, como Platão queria. Claro que não. Eles não estavam interessados em fazer epistemologia. Né? O sofista estava interessado fundamentalmente em fazer política. E fazer política significava preparar as pessoas para que elas atuassem de forma competente no espaço público da ágora. O que é atuar de forma competente? Convencer os outros de que as suas ideias são as melhores. Independentemente da sua ideia ser expressão da verdade, como Platão e Sócrates queriam, não é à toa que o Platão vai ser um grande combatente da democracia. Ele vai achar a democracia, né, uma desgraça. Porque o que é a democracia no modelo grego? Né? É a expressão da vontade da população, do povo. Ainda que esse povo seja só aqueles 10% que eram os cidadãos atenienses, mas é a população, né, o que o Platão vai dizer, a tirania da multidão. Né? E o Platão vai ser radicalmente contra isso, porque para ele a multidão é burra, né? A multidão não é constituída de sujeitos competentes politicamente para tomar decisão. Daí a proposta do Platão de um rei filósofo que seja um paternalista, né, gente? Um caudilho, um populista. Né? Essa é a ideia do rei filósofo, né? Daquele cara que se coloca acima da população para decidir o que é melhor para a população. Né? Enfim, filosofia nem sempre é muito... A filosofia não gosta muito da democracia, não, eu acho, sabe? A minha experiência com os professores de filosofia em geral, inclusive, é que os professores de filosofia em geral não gostam muito de democracia, não. Sabe? Então, isso quando você projeta para os grandes filósofos, é a mesma coisa. Você pode ver que na história da filosofia toda você vai ter defesas, tratados maravilhosos de defesa da monarquia, do poder absoluto, né?
Alguns poucos filósofos falaram só em defesa da democracia popular mesmo, social, né? Mesmo os filósofos que escreveram a favor da democracia são os grandes arautos da democracia liberal burguesa, né? Claro que você tem os filósofos marxistas, etc., os marxianos, que aí é uma proposta diferente, mas a grande maioria dos filósofos é a manutenção da sociedade capitalista, da sociedade de exploração, etc. E no departamento, já. Ou pergunta indigesta e impossível de ser indiscreta. Professor, tem coisa no chat aqui, viu? Não sei nem se vai dar tempo para ler tudo. Assim, mais colocações, né? Mas pergunta não, são mais colocações. Bom, o Jeff Gomes tinha comentado, vou pegar a partir desse, tá? Porque, enfim, tem muita coisa que talvez já tenha sido respondida. Eu vou pegar esse porque ele é 8h26, né? Foi mais recente. O Jeff Gomes comentou aqui, isso não é uma característica humana de quando em sociedade buscar uma posição de poder e, consequentemente, colocar os demais abaixo, tipo os porcos do Orwell? Sendo assim, não há sistema que dê jeito? Estamos falando da ruína da democracia porque é o que há hoje, da mesma forma que estaríamos falando da ruína do que quer que tivesse, do que quer que estivesse? Jeff, eu não sei se a gente consegue construir uma sociedade onde o homem não seja o explorador do homem. Eu acho que a gente não conhece essa experiência, a menos que a gente talvez tenha tido essa experiência no comunismo primitivo, antes da sociedade mesmo que a gente conhece, tá? Não sei se a gente consegue chegar nisso, mas eu acho que a gente deveria pelo menos pensar nisso, sabe? Eu acho que pelo menos desejar, tentar lutar por isso. Eu não sei se a gente consegue chegar nisso, mas também se a gente perder a perspectiva de acreditar numa sociedade igualitária, fica meio sem graça, eu acho, sabe? Simplesmente se conformar com a exploração do homem sobre o homem é triste isso. Joyce? Aí o Ronaldo comentou, né, o poder requer a diferença, mas não a violência. E o José Anderson falou de uma monarquia e Curoni disse uma aristocracia mesmo, né? Aí a Aline falou, o Russman me fez pensar algo bem peculiar, Jeff, e me parece que ele especula um sistema ainda desconhecido por nós, ainda a se criar. É isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente tem que pelo menos acreditar numa utopia, sabe? Mesmo que a gente não consiga chegar, mesmo que a gente não saiba como fazer, eu acho que de alguma forma a gente precisa acreditar que... olha, vou ser honesto, se a gente simplesmente achar que tudo tá uma merda e que não existe saída para isso, entendeu? Fica tão meio sem graça viver, né? Eu acho que, como diz o Cleanto, se eu não tiver algum grau de otimismo de pensar que eu possa construir uma sociedade melhor, né? Mesmo que eu não saiba como seria essa sociedade ou como chegar lá, mas se eu não conseguir pelo menos acreditar que é possível lutar por uma sociedade mais justa, onde haja mais felicidade, aí fica a pergunta assim, para que vale viver então, né? O Curoni falou aqui, democracia da raiva às vezes, né? Fazer o quê? Aquele Matias disse, não existe uma democracia no Brasil, democracia não é só votar. Eu tô com o Russman nessa, fiquei ainda mais triste. O Ronaldo comentou, só vai aparecer minha pergunta. E aqui ele falou, no fim voltamos a Hobbes. Enfim, acho que aqui são mais comentários, né? Não teve mais perguntas, assim, né? Voltamos, né, gente? Em última instância, a gente tem o dilema posto pelo Hobbes que o homem é o lobo do homem e continua, né? Assim, é possível que a gente supere isso. E quase tudo que a gente fez depois do Hobbes foi criar mecanismo que nos permitisse enfrentar esse dilema do Leviatã, né? Eu acho que vale a pena a gente continuar insistindo, pensando que a gente pode achar uma saída para isso, né? Porque senão fica meio tudo sem sentido, né?
Como não beber, né, Curone? Olha, Pois é. Você pode não beber, olha, existem outras formas de você se drogar, não precisa beber. O Diniz comentou aqui, é por isso que o aluno de filosofia sai da aula para beber, realmente. Mas olha, acho que nem tudo está perdido desse jeito. Assim. Cleanto, deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho importante. Assim. A gente fala tanto de educação, sabe? E como você disse numa passagem da sua fala, que a gente fica muito esperando, sabe? A gente tem uma sociedade, a brasileira, em que a gente fica sempre esperando do outro, né? Fica esperando do governo, do sistema, tal, né? Hoje, para nossa aula, eu trouxe aqui petúnias, né? E uma das coisas que me chamava muito atenção quando eu fui para a Europa a primeira vez, que você anda pelas cidades da Europa, e você vê em todos os lugares, assim, nas ruas, assim, floreiras. Depois você anda por Londres, então é uma coisa, você passa assim pelas ruas de Londres, você pega assim uma rua inteira, que em todos os postes tem floreiras assim, com petúnias maravilhosas e tal. E eu ficava me perguntando assim, como é que funciona isso? É a prefeitura que cuida disso? Né? Como é que é isso? Né? Aí no tempo que eu morei em Londres, eu fui descobrir assim, por exemplo, no beco que eu morava num lugar que era um beco, um Mills, né? Um Mills era um lugar assim, você tinha a rua onde morava, né? E atrás você tinha um beco que era onde ficavam os cavalos antigamente. Quando parou de ter cavalo, eles transformaram esses Mills em residências, né? Então são os becos, eu morava assim num beco. Nesse beco, em frente a cada casa, tinha uma cestinha de flor pendurada ali, linda, maravilhosa, né? Assim, quem é que cuida disso? Tinha um casal de bichas lá que todo sábado eles iam, compravam florzinha, arrumavam os vasos, todo dia eles iam lá e molhavam, né? Aí eu comecei a observar assim, eu ia para a escola, tinha uma rua que eu passava que tinha um monte de floreiras. Tinha o povo de um escritório que todo dia eles saíam para molhar as floreiras. Assim, por que você tem aquele monte de flores na cidade? Não é a prefeitura que faz, não. É a própria população que se organiza e nós vamos enfeitar aqui a rua de casa, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu cresci num bairro operário, na periferia, em Campinas, e assim, todas as esquinas tinham um terreno baldio que não servia para nada, entendeu? E assim, na rua de casa, nós resolvemos plantar uma árvore. Aí o outro vizinho veio e ajudou. Assim, 6 meses depois, aquela esquina de casa tinha se transformado. Assim, a gente gramou tudo, plantou árvores, pôs flores e fez jardim. Aí as pessoas das outras ruas começaram a achar aquilo legal e começaram a fazer também. E aí, de repente, você tinha o bairro todo, com jardins nas esquinas, construído e conservado pelas pessoas. A gente não ficou esperando o Estado vir, né? E assim, você vê isso muito na Europa. E as pessoas não ficam esperando que o Estado venha fazer tudo. As pessoas se unem e elas vão cuidar da vida delas ali, né? Então, a gente tem um problema que eu acho que a gente está sempre esperando que venha uma força externa, né? E fica sempre dizendo, não é meu papel, é papel do Estado fazer isso. Então, às vezes você está na escola, você vai discutir uma coisa, olha, a escola está horrível, super feia, né? A gente não podia fazer um mutirão aqui com os alunos e vamos conseguir um conjunto de tinta, um grupo de tinta, e vamos nós pintar a escola. Não, nós não podemos pintar a escola porque isso é papel do Estado, a secretaria que tem que contratar gente e mandar gente aqui para pintar a escola. Eu entendo que é a responsabilidade do Estado, mas, veja, nós estamos dentro da escola, usufruindo da escola. Por que a gente não pode, nós, fazer a nossa parte para que aquilo seja um lugar bom para se estar? Entendeu? Então, isso é um problema, eu acho que é típico dos países atrasados, assim, que pensa sempre uma sociedade muito paternalista, que fica sempre esperando uma solução que vem de fora, sabe? Então, é isso. Ô, Jaime, tá me ouvindo? Tô. Pegando um gancho na tua fala, talvez uma das problemáticas que se insere essa crise da democracia seria o anestesiamento político.
por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu ia muito em manifestação. Só que, por mais que teve todo aquele movimento em São Paulo, na Paulista, aconteceu o que aconteceu, entendeu? Bolsonaro está no poder, e aí eu hoje fico meio que assim, para que eu fui, entendeu? Eu acho que algumas pessoas também podem estar no mesmo posicionamento do que eu. E aí quando alguém fala hoje, vamos em manifestação, vamos se mobilizar, não tem esperança, porque já passou por tantas outras. Eu entendo, Monieri, mas tem o seguinte, a luta política ela é feita de avanços e retrocessos. Nós estamos passando por uma quadra histórica de muito retrocesso, né? Mas a gente precisa pensar que isso é uma fase, entendeu? E que a gente pode sair disso. Como? Construindo uma fase diferente. Então, é investir agora para que lá na frente a gente possa ter algo diferente, né? É cansativo, é desgastante, tal. Às vezes é muito frustrante, né? Aquela história, por exemplo, de 2016, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter impeachment. Eu me lembro do momento que houve a votação e todo mundo na frente da televisão, o choro das pessoas vendo aquilo. Isso dá um desânimo muito grande, né? Mas, assim, eu prefiro ter uma visão mais à la Cleanto, assim, ser um pouco otimista também. Porque eu acho que a gente está passando por um momento difícil, mas eu acho que a gente pode achar coisas assim que nos façam superar isto, né? Eu acho que a gente está vivendo uma ditadura. Mas, como eu disse lá atrás, essa ditadura ela é mais curta do que a anterior, ela é mais cruel, porque ela é mais dissimulada, mas eu acho que ela é mais curta também. A gente vai superar mais fácil esse período dessa ditadura, entendeu? Porque o fato dela ser dissimulada, né, que eu acho que isso é uma coisa que os autores também mostram pra gente, assim, que o esgotamento, esse novo modelo da democracia, que há um comprometimento, mas preserva algumas liberdades de ação, é o que também nos possibilita continuar lutando para reverter mais rapidamente esse processo, entendeu? Agora, que é fácil, não é, né, gente? Mas a luta política nunca é fácil, porque afinal de contas nós estamos no grupo dos explorados e tudo é fácil para os exploradores. Para nós explorados, nunca é fácil, né? Pode olhar na história quantas milhares de pessoas morreram para que a gente conseguisse alguns ganhos na nossa luta política. Então, não adianta desistir. Tem horas que dá um desânimo enorme, mas é daí que importa a solidariedade, a presença do outro, o coletivo, que é o outro que vai nos dar força para ir em frente, né? E eu vou ter que encerrar, porque tem gente que já deveria estar em aula de outra disciplina, né? Já passou da hora da nossa aula, eu vou ter que encerrar aqui. Olha, eu estou dando por encerrado essa primeira parte dessa discussão com esses dois autores, tá? Para quinta-feira a gente não vai ter aula síncrona, eu vou postar um texto que eu quero que vocês leiam na quinta-feira, que é um texto da Camille Paglia, uma entrevista com a Camille Paglia, para vocês lerem na quinta-feira, e na semana que vem a gente avança nessa discussão sobre... Alguns de vocês já têm o texto que já estava lá no começo do semestre, alguns já baixaram esse texto, mas eu vou postar de novo, tá? Então a gente volta a se encontrar na semana que vem. Espero que já tenha ficado claro para vocês que a gente não tem uma dinâmica como algumas pessoas estavam dizendo. Terça-feira não tem aula síncrona de democracia, só tem na quinta. E de filosofia da linguagem tem síncrona na terça. Não, não é assim, tá? A gente tem um ritmo de... Tem semana que a gente vai ter 2 aulas sem encontro presencial, porque tem tarefas. Tem outra semana que a gente vai ter 2 aulas síncronas. A gente vai ter... Tá? E deixa eu só um último recado para vocês, tá? A gente tem já aquele canal que eu criei no YouTube, Escafandrista. A gente está colocando todo o material das nossas aulas lá, justamente para driblar esse problema do Google Meet. A gente já colocou lá ontem todas as aulas de filosofia da linguagem que a gente fez, já estão lá,
tá? E provavelmente até amanhã todas as aulas de democracia que a gente teve também já estarão por lá, inclusive provavelmente essa daqui também já deve aparecer amanhã ou no máximo quinta-feira por lá. Então, cada vez mais Jaime lá no Escafandrista, no YouTube, que vocês vão achar material das nossas aulas. Crianças, beijos para vocês. Flores de primavera para vocês. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Miau. Fechando para a gravação do OBS.